E aí, turma, se preparando para a UAB? Preciso comentar uma coisa com vocês aqui importante antes da gente começar a resolver a questão. O que é isso? Seguinte, uma ex-aluna entrou em contato comigo e falou: Rogério, reprovei 8 vezes para a UAB, estou envergonhada, não quero mais prestar. Eu falei: olha, o que vai te definir não é quantas vezes você reprovou, não é isso. É se você consegue se levantar no dia seguinte da reprovação e continuar o estudo. Você fez 5 anos de faculdade de Direito, você precisa da carteira da ordem para poder exercer a advocacia, ou até para prestar concurso público, dependendo do caso, for procurador municipal do estado, precisa da carteira. Então veja bem, não é a quantidade de vezes de reprovação que vai te definir, não é isso, esquece isso. O que vai te definir é você consegue se levantar depois de ser reprovado? Então vamos lá? Com calma, a gente vai se preparar, dá tempo agora para o 33º, você vai chegar forte em constitucional, acredite, o canal aqui vai contribuir na sua preparação, é essa a nossa ideia. Então vamos lá, vem para a tela. Então olha só, galera, que falou para a gente essa questão cobrada recentemente em 2019. Falou o seguinte, que todos os dispositivos da Lei Y, promulgada no ano de 1985, possuem total consonância material e formal com a Constituição de 67, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 1 de 1969. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, constatou que, após a atuação do Poder Constituinte originário, que deu origem à Constituição de 1988, o artigo X da mencionada Lei Y deixou de encontrar suporte material na atual ordem constitucional. Sobre esse caso, segundo a posição reconhecida pela ordem constitucional brasileira, assinale a alternativa correta. Turma, esse tema é importantíssimo, eu aposto nele no próximo exame, porque é um tema de suma importância, você precisa conhecer, até para você poder depois na vida prática, saber se pode ou não questionar uma lei por meio de um controle concentrado ou tem que ser por um controle difuso, um controle concreto. Beleza? Então, vamos lá agora com calma, abra o caderno aí, desliga o WhatsApp, Facebook, Instagram, foco só no YouTube nessa aula aqui. Vamos para a tela. Então, olha só, o que a gente precisa saber primeiro? A gente vai construir um gráfico para nós aprendermos. Aqui é a linha do tempo, tá? Então, aqui é a nossa lei que está sendo questionada, é a nossa lei Y, né? Então, na linha do tempo, essa lei Y, ela surgiu exatamente aqui. Ela veio tendo vigência, tendo aplicação no caso concreto. Depois de um certo tempo, surgiu a Constituição Federal de 88. Lembrando que essa Lei Y, quando ela foi publicada, estava em vigência a Constituição Federal de 67 e com a emenda de 69. Então aqui era a vigência da Constituição anterior. Pois bem, o enunciado disse para a gente que essa Lei Y, ela tinha consonância com a Constituição anterior na matéria, era uma consonância material e uma consonância formal. O que quer dizer isso? Fala, olha, ela foi, formalmente, né? Ela foi elaborada segundo o ditame previsto na Constituição anterior. E materialmente, olha, a forma que ela regulou determinada matéria estava de acordo com a Constituição anterior. Então a gente vai colocar um OK, porque ela estava de acordo formal e materialmente com a Constituição anterior. Só que tempos depois veio a Constituição Federal de 88. E com a Constituição Federal de 88, o que aconteceu? Só para vocês lembrarem aqui, ó, ela possuía congruência, consonância material e formal com a Constituição de 67 e a sua emenda constitucional, mas com a Constituição de 88, ela teve problemas, deixou de encontrar suporte material. Então ela não tinha mais suporte material
comparada com a Constituição de 88. Então a gente volta lá no nosso quadrinho. Então vamos lá, construindo. Ela tinha materialmente e formalmente consonância com a Constituição anterior, só que quando veio a Constituição de 88, formalmente ela continuou ok. Então ela passou por esse filtro. Mas materialmente não. Materialmente ela não tinha consonância. Agora vem o X da questão. Se você souber isso aqui, você tem condições de acertar várias questões de concurso público, várias questões da prova da OAB, porque é a base. Você tendo a base, você resolve até na vida prática. Então vamos lá agora, vamos entender o que está acontecendo aqui. Pois bem, o que acontece então? A Constituição de 88, para ela recepcionar, então, para haver a recepção de normas anteriores a ela, precisa haver uma compatibilidade material. Essa compatibilidade material é imprescindível, pessoal, tem que haver. Então, por exemplo, se não houver uma compatibilidade formal, mesmo que o ato normativo anterior não tenha uma compatibilidade formal, mas ele tenha uma compatibilidade material, ele é recepcionado. A Constituição recepciona. Em outras palavras, então, o que interessa para um ato normativo, olha aqui, anterior à Constituição, nesse período, é se ele tem compatibilidade material com a Constituição. Pouco interessa a formal. E por que isso? Vou dar um exemplo aqui para a gente. Vou colocar aqui no cantinho. O exemplo. O CTN, ele era um decreto. Só que ele foi recepcionado, é uma lei ordinária, salvo engano, né? O CTN. Mas eu acho, agora fugiu. Mas o CTN ele foi recepcionado como lei complementar. Então ele tinha uma compatibilidade material com a Constituição. Então a Constituição recepciona ele, o recepciona, né? Melhor, o aceita. E na forma que ele não era compatível, porque a Constituição de 88 prevê que normas gerais têm que ser reguladas por lei complementar, o CTN, que não era uma lei complementar, ele foi recepcionado como lei complementar. Então, voltando aqui para o nosso caso da recepção. A recepção, ela se interessa apenas com a matéria. Com a matéria. A forma não precisa ser compatível, porque a forma não sendo compatível, a Constituição recepciona da mesma maneira. Perceberam, então? O que eu quero que você grave é o seguinte: para um ato normativo anterior à Constituição ser recepcionado, interessa que ele tenha compatibilidade material. Se ele tiver compatibilidade material, ele vai ser recepcionado. Mas se a Constituição Federal de 88 determinar que aquela matéria tem que estar regulada em determinado ato normativo, se há compatibilidade material, ele é recepcionado. E na forma é alterado. Código Tributário Nacional era um decreto. Ele foi recepcionado, ou uma lei, agora eu não lembro mesmo, o Código Tributário. Mas ele foi recepcionado porque havia compatibilidade material, na forma não. Mas a Constituição recepcionou como lei complementar. Outro exemplo, o direito penal. O direito penal, a Constituição diz, lei ordinária vai tratar do direito penal. Ele era um decreto-lei. Então, o direito penal tinha compatibilidade? Tinha. Foi recepcionado materialmente, mas na forma, a Constituição o recepcionou como lei ordinária. Então, a forma dele não era compatível com a Constituição, ele era um decreto-lei, e a Constituição exige lei ordinária, a matéria compatível recepciona e troca a forma. O Código Penal hoje é uma lei ordinária, foi recepcionado na forma de lei ordinária. Beleza? Vem cá. Se você entendeu isso, eu estou muito satisfeito. Agora, o que eu preciso que você entenda para a gente continuar a nossa caminhada? Inconstitucionalidade, turma, eu só posso falar de ato normativo publicado após a Constituição. Após a Constituição que eu posso falar em inconstitucionalidade, porque a inconstitucionalidade ela é um vício congênito, é um vício no nascimento. Então, inconstitucionalidade
Só se o ato normativo, for publicado após a vigência da Constituição Federal de 88 e antes da Constituição Federal, esse ato normativo não pode ser considerado inconstitucional. Vou colocar um não bem grandão aqui, Ele não pode ser considerado inconstitucional. Quando um ato normativo é publicado antes da Constituição, o que a gente vai dizer é se ele tiver compatibilidade material com a Constituição, é que ele foi recepcionado. Tá claro? Aluno meu não erra isso em prova, mas de jeito nenhum, porque em sala de aula eu bato muito nisso. Então vamos lá. Inconstitucionalidade. Só quando o ato normativo ele surge no ordenamento jurídico após a Constituição Federal. É a regra. Se esse ato normativo for anterior à Constituição Federal, ele não é inconstitucional, porque não existe ato inconstitucional antes da Constituição. O que existe é se ele vai ser recepcionado pela Constituição Federal. Ato normativo antes da Constituição, ele é recepcionado. Se houver compatibilidade material, a formal é só mudar, não há problema nenhum. Então, o ato normativo anterior da Constituição tem compatibilidade material, ele é recepcionado. Se ele não tiver compatibilidade material, ele não é recepcionado. Há uma divergência, mas a doutrina e o próprio Supremo fala, ele é revogado. Ato anterior, incompatível materialmente com a Constituição, ele é revogado, ele é não recepcionado. Agora, ato posterior à Constituição, esse pode ser declarado inconstitucional. Se entendeu isso, tá show de bola, vem comigo para a telinha. Então a gente já viu aqui o que é a recepção, beleza? É para atos normativos anteriores à Constituição Federal e a inconstitucionalidade é para atos normativos posteriores à Constituição Federal. Pois bem, visto isso, turma, a gente vai agora para as alternativas. Só para a gente recapitular rapidinho, então esse ato normativo que está sendo contestado, ele é anterior à nossa Constituição Federal de 88, então a gente sabe que para ele só poderá aplicar o instituto da recepção ou da não recepção. Mas como ele não teve compatibilidade material, e a gente acabou de ver que o importante é realmente, justamente o material, esse ato, por não ser compatível, ele não vai ser recepcionado pelo novo ordenamento constitucional inaugurado pela Constituição de 88, beleza? Então essa lei não vai ser recepcionada, é essa a regra. Então agora a gente vai lá para as alternativas. A alternativa A vai falar assim para a gente: terá ocorrido o fenômeno da inconstitucionalidade formal superveniente. Não, nós vimos que isso não é aceito. Quando um ato não é recepcionado pela Constituição, a gente fala do fenômeno da recepção. E mais, nós vimos também que aqui, olha a pegadinha, vou tirar aqui o X. Inconstitucionalidade formal. Isso aqui não prejudica a recepção, não é inconstitucionalidade, hein? A incompatibilidade formal não prejudica a recepção, mas a questão falava que ocorreu o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. O Supremo não aceita isso. A alternativa A estava equivocada. A alternativa B fala para a gente, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo X, à luz do novo parâmetro constitucional, à luz da nossa Constituição atual, de 88, devem ser reconhecidos os naturais efeitos retroativos, os ex tunc, né? O tapa na testa vai para trás, tapa na nuca vai para frente, atribuídos a tais decisões. Olha, nós vimos que ato normativo editado antes da Constituição, ele não sofre controle de constitucionalidade, ele sofre controle de recepção. Era o erro da alternativa B. A alternativa C fala: na ausência de enunciado expresso, dá-se a ocorrência do fenômeno denominado desconstitucionalização, sendo que o artigo X
é tido como inválido perante a nova Constituição. Aqui o examinador fez uma lambança. Desconstitucionalização são para as normas da Constituição anterior, mas para elas serem recepcionadas, precisa de previsão expressa na nova Constituição. Normas da Constituição anterior. E o artigo X é previsto em ato normativo infraconstitucional anterior. Então, não, ele não foi recepcionado. A alternativa C também estava errada. Sobrou para a gente a alternativa D. Ocorreu o fenômeno conhecido como não recepção. Até aqui está perfeito. Que tem por consequência a revogação do ato normativo que não se compatibiliza materialmente com o novo parâmetro constitucional. Turma, assinala a alternativa D, vai ficar me devendo um bombom, porque a gente vai colocar o nome lá na lista dos aprovados da primeira fase do exame de ordem. Sucesso, turma! Fiquem com Deus!